Não, a criança já nasce com essa alteração. A gente ainda está observando as causas, né? Que ainda não tem uma causa, né? Não tem uma Certo. causa genética, uma causa hereditária. A gente observa algumas coisinhas, mas ainda não tem como bater o martelo. Então, ela nasce e você observa. Lá nos Estados Unidos, as crianças já são diagnosticadas com 12 meses. Por quê? Pelo desenvolvimento em 12 meses que você observa os sinais. Então, são crianças que, quando a mãe vai amamentar, elas rejeitam o seio, elas choram. A mãe gosta de ficar acalentando, né? Grudadinha, a criança não gosta, ela é meio arredia. Uhum. É criança que fica quietinha lá no berço. Quando tem aqueles negocinhos assim, os brinquedinhos, ela fica assim, fazendo os movimentos rotatórios com os olhos, tá? Porque criança que tem o espectro autista, elas gostam de movimentos que rodam. Então, geralmente, quando é pequenininho, pega um carrinho, vai ficar rodando a roda. Se tem um brinquedinho que roda, vai ficar prestando atenção naquilo. E o mundo lá. Então, de 12 meses lá fora já tem todo um padrão para você diagnosticar, né? E aí, como é que você vai, depois de 12 meses, que vai vir essa relação mais ainda, que a criança vai começar a andar, pegar aqui, pegar ali, leva para você, ter essa troca com a família, quando você tem essa dificuldade. Então, acaba que perde, né, esse elo de desenvolvimento. E nós, como especialistas da linguagem, que podemos trabalhar a comunicação verbal, a gente vai trazer essa criança para a gente e vai estar trabalhando esse aspecto de relação, juntamente com o psicólogo. Às vezes a criança tem um problema de integrar as sensibilidades, que é a integração sensorial, que não come direito, que bota a mãozinha porque o ruído fica incomodando, aí vai para terapeuta ocupacional. Então tem toda uma equipe. E a fono vai trabalhar essa comunicação. Só que dependendo do grau, muitas das vezes a criança não vem só acompanhada com essa dificuldade de relação social, vem acompanhada também com um desajuste articulatório, de planejamento, de organização, de ordem central. Então a criança ela quer organizar, planejar e falar e ela não consegue. Então a fono vai trabalhar esse sentido porque muitas das vezes a gente não consegue trazer uma fala. E aí a gente tem como trabalhar com comunicação aumentativa e alternativa, através de pranchas. E ainda mais crianças que, além também do autismo, podem vir agitadas, né? Com comorbidades de TDAH, de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aquelas que não se fixam em nada, não se São detêm em extremamente nada, né? agitadas. Que tem os graus também. Certo. E, além disso, pode vir também com um rebaixamento cognitivo, uma deficiência intelectual. Então, vai ter dificuldade para ser alfabetizado, vai ter dificuldade para estar num convívio social no que se tange à aprendizagem escolar, sabe? É a dislexia, Exatamente. A dislexia é um transtorno só da leitura. Mas a gente não pode dizer que essas comorbidades tenham dislexia, que a dislexia ela vem sozinha, tá? Então, a gente não pode dizer, o autista tem uma dislexia. Não, o autista, ele tem características iguais à da dislexia, né? Na leitura, na interpretação de texto, mas o disléxico, ele é um indivíduo que ele nasceu todo bonitinho, desenvolveu a linguagem, e a gente só vai detectar essa dislexia após a alfabetização, com 8 anos, 11 meses e 29 dias. Então, uma criança com dislexia só pode ser diagnosticada nessa idade. Daí. Exatamente. Tom Cruise é disléxico. O Whoopi Goldberg é disléxica. Aquele Ronald Reagan, acho que ele é disléxico. ex-presidente. Ele também é disléxico. Einstein diziam que ele era disléxico, sabe? Então, a dislexia ela já é outra coisa. Ela vem sozinha. Tá. Ela não vem com essas patologias, Ela sabe? não é de um pacote que se interrelaciona, né? Não, eu posso ser uma criança com TDAH, que é muito agitada, e ela pode também ter uma dislexia. Como que eu vou saber? Existem crianças que têm TDAH e não têm dificuldade na leitura e na escrita, né? Passam direitinho na escola. Às vezes, com falta de atenção, fica sempre na média, mas não tem dificuldade de interpretar texto, nem na leitura.
outras têm. Então, a gente pode fazer a avaliação para observar se, além do TDAH, essa criança também tem dislexia. Entendeu? Queria saber uma coisa da doutora Elizabeth, doutora Beth, pode-se dizer assim, a respeito, é uma coisa que eu já vi algumas vezes, eu falei aqui da criança, né, que fala errado ali na sua fase mais infantilzinha e todo mundo em torno acha bonito e podem estar colaborando para criar uma situação problemática para a criança no crescimento. Mas e os adultos, as pessoas adultas que têm uma fala infantilizada? Você se depara com alguém adulto que tem um jeito de falar, que tem uma fala, uma construção oratória infantilizada. Então, a gente tem pessoas que nascem, né, e tiveram toda uma construção infantil no seu desenvolvimento. E se você não tiver cuidado, você vai perpassar a fase adulta com essa fala também, né, essa voz. E aí você pode, eu não sou muito satisfeito com a minha voz, então eu posso ir na fono, especialista em voz, e trabalhar essa minha produção sonora, né? Ou seja, fazer uma modificação. Remodular a sua voz. Por exemplo, eu tô aqui, mas quando eu vou fazer vídeo e mandar áudio, eu nem escuto. Que eu falo, meu Deus, eu boto assim, escuto em 2x. Mas é interessante esse fenômeno das pessoas, de um modo geral, que tem dificuldade de se ouvir. O que explica isso? Não sei. E vou dizer para você, gente profissional da voz, que trabalha com a voz, mas não fica confortável se ouvindo. Eu não sei, eu acho que isso é algo emocional. Os meus alunos falam assim, professora, a gente adora a sua voz, porque a senhora é uma calma, uma leveza, a sua prática é ótima, não sei o que, sua didática, a gente entende tudo. Eu falo, gente, mas não grave minha voz e fica mandando eu escutar, não, porque eu não gosto. E aí eu falei com uma amiga minha que é fono também, e ela trabalha com voz, ela falou assim, Beth, pelo amor de Deus, para de bobeira. Mas existe, inclusive, os transformistas, né? Eles são homens e eles querem mudar a voz, né? Fazer como a gente fala, de uma impostação vocal. Eles podem procurar a fono. A gente vai encaminhar para o otorrino para fazer uma videolaringoscopia para saber se as pregas vocais estão bonitinhas. E aí a fono especializada em voz, ela vai trabalhar essa impostação de voz. Ou vai aumentar o tom, ou abaixar, ou a frequência, né, mais grave ou mais aguda, enfim. Eles fazem, tem uns que fazem todo esse trabalho. Com medicação também. Mas de suma importância falar que é o otorrino junto com a fono, né? E faz, mas eu não gosto. Mas eu vejo mais uma coisa de emocional, né? Então, tipo assim, eu falo, não me deixa eu escutar essa voz. Mas há pessoas com vozes muito infantilizadas, né? Adultos, Tem. Isso é algo emocional. Também emocional. Sim. Mas tem que ir para uma fono, porque pode ser decorrente de uma medicação ou... Medicação pode causar isso? Sim, medicação pode causar ansiedades que a gente parece que tem um bolo na garganta, sabe? Que você tem que ficar forçando. Às vezes levam a ter uma extensão da prega vocal. Então, você pode ficar rouco, você pode, né, ter um desajuste, assim, um incômodo. E aí você acaba adaptando aquela voz para outro timbre que não é seu. Acha uma zona de conforto ali onde você consegue transitando e vai ficando ali e acostuma, né? Agora a gente faz toda essa avaliação, né? Se já nasceu assim e não alterou, porque tem a chamada muda vocal, que é principalmente no caso dos homens de 13, 14 anos. É quando a voz ganha um peso. Fica falsete, depois incorpora, né? Que a gente chama da voz de falsete. Isso. Então, às vezes tem crianças que, quando vão mudar, né, para essa muda vocal, passar nesse período de 13, 14 anos, 12, 13, 14... que eles ficam com essa voz. E aí tem que ir pra fono trabalhar essa questão. Algumas crianças semitonam muito, né? Alguns meninos, principalmente, semitonam muito.
Exato. E aí tem que fazer esse trabalho. Então, eu não trabalho com voz, mas a gente tem especialistas para encaminhar. Mas é muito comum pessoas que não gostam da voz, que a gente pode, inclusive... Eu vejo muito. Nossa, eu vejo muito. É engraçado, porque às vezes também tem pessoas que têm a voz assim... muito infantilizada, tem aquela voz assim muito fina, aguda, sabe? Um detalhe, voltando um pouquinho nessa história de trabalhar para mudar a voz, um dos maiores exemplos que tem na televisão brasileira é o do apresentador, hoje apresentador do Globo Repórter, né, mas durante décadas apresentador do Jornal Nacional, o Sérgio Chapelin.